Amigos queridos, bom dia. Que alegria estarmos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse culto que foi instituído para ir ao ar toda segunda-feira às 9 horas, mas felizmente ele fica disponível a qualquer dia, a qualquer hora que nós desejarmos uma prece, um comentário, vamos nos unir, vamos outra vez acessar esse momento desse culto, vamos estar unidos, porque com certeza a espiritualidade superior, pela misericórdia divina, eles estão sempre nos envolvendo, dando-nos um pouco mais de coragem, um pouco mais de disposição para o bem. Hoje nós teremos o nosso querido Tito, a nossa querida Elimar, o nosso querido Gabriel. Eu tenho uma amiga que diz assim: Norma, você fala muito querido. O que eu posso fazer? São queridos no meu coração e eu não vou expressar? Vou, sim. Felizmente eu vou expressar. Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual capítulo, Tito? 7, capítulo 7, 1 e 2, o item 1 e 2 e o 11, é isso? Isso, então, é porque eu não anotei, viu? Mas é assim mesmo, vocês me desculpem, tá? A nossa página inicial, nós vamos trazer do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a quem nós humildemente enviamos as nossas melhores vibrações de gratidão, de reconhecimento, que aonde ele esteja, sinta esse imenso respeito que temos por esse ser que nos trouxe tantos exemplos, principalmente humildade, pelo espírito de Emmanuel. Então, a página, o capítulo é o 94, intitula-se Beneficência e Paciência. É um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, encontra-se no capítulo 13, versículo 4, quando ele diz: a caridade é paciente e benigna. E Emmanuel comenta da seguinte maneira: beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Lindo texto. Que possamos meditar sobre ensinamentos tão diretos, tão simples, difíceis de serem executados. Mas é assim que a gente aprende, né? Nada é muito fácil. Afinal, não estamos no jardim de infância. Não viemos aqui
apenas para os momentos alegres. Viemos aprender, viemos reparar nossos equívocos, viemos aprender também a criar laços de afetividade. Vamos pensar na figura luminosa de Jesus. Quem sabe, caminhando às margens do lago de Genezaré. Cabelos a nazarena, túnica branca, descalço. Uma brisa suave a envolvê-lo. E nós vamos tendo aquela vontade imensa de aproximar-nos de Jesus, indo ao seu encontro. Ele que nos convidou, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos ir ao encontro desse mestre amado de nossas vidas. Que possamos dizer para ele as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas esperanças. E vamos ter a certeza que tudo o que pedirmos para o nosso bem, para o bem do próximo, seremos ajudados. Não às vezes como desejamos, mas o melhor para nós. Obrigada, Senhor, por este momento de paz, que nos reunimos aqui para ouvir o Teu Evangelho, agora aclarado à luz da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, um pouco mais. Tende piedade desta humanidade tão sofrida. Ó Mestre, que nunca nos falte a esperança. Ajuda aos doentes, aos que estão internados, aos familiares, aos que estão retornando à verdadeira pátria espiritual. Sê conosco, Senhor. Abençoe e ilumine os nossos amigos queridos, que irão nos ajudar à reflexão desta manhã. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja. Ouviremos agora o Tito. Isso. Graças a Deus. Obrigado. Bom dia a todos, queridos amigos. Então, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Está em Mateus 5:3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência. Então, Jesus não entende por pobres de espírito os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e negam até mesmo a divindade. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Eles são os donos da verdade, não é mesmo? Então, continua o Evangelho. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, que é Deus, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se
e que os faria descer do pedestal onde se contempla. É a vaidade, é o orgulho. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Dizendo que o reino de Deus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, nós trouxemos também para a nossa reflexão uma passagem aqui que está do Sermão da Montanha, né, que Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. O que, afinal, o mestre pretendia proclamar como pobres de espírito? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. São os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Então, os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca sabem o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia de quanto não sabem. Já dizia o filósofo, né? Ele dizia o seguinte: quanto mais sei que nada sei. É o nosso Sócrates, né? O precursor das ideias na humanidade de sabedoria. Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Então, por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber, nem de santidade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Foi esta pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego das glórias efêmeras, o desapego ao egoísmo e o desapego ao orgulho. Não é a ignorância nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Pobres de espíritos são os simples e nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo,
tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus. Reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável de suas almas. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Eu trouxe também aqui do Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, uma reflexão também que ele fez sobre essa passagem de Jesus, né? Muita gente confunde humildade com pobreza, daí considerar-se bem-aventurado o pobre. Dele, segundo Jesus, seria o reino dos céus. Essa ideia levou muitos cristãos no passado à renúncia dos bens materiais, chegando ao extremo de cultivarem a indigência, no pressuposto de que, quanto mais miseráveis na terra, mais ricos aportariam no além, chegariam mais ricos no reino do céu. O mínimo de bom senso, todavia, é suficiente para perceber que o fato do indivíduo não deter bens materiais, em absoluto, significa que as portas do céu lhe estejam abertas. Da mesma forma, porque não se pode afirmar que permaneçam cerradas aos detentores de riquezas. Há pobres maus e ricos bons, e vice-versa. Então, também trouxe aqui do Evangelho dos Humildes, o texto de São Mateus explicado à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo. E ele diz aqui a respeito desse dito de Jesus. Não devemos ver a expressão pobres de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas. Os espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores do que os outros e os que pensam que todos se devem dobrar a seus caprichos. Pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Muito bem, para encerrar aqui hoje a nossa participação, trouxemos também do livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, algumas reflexões sobre esse bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Os estudantes do Evangelho, alguns dos estudantes do Evangelho, que adulteram por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os apoucados, quer dizer, que têm pouca inteligência, os retardados mentais, os idiotas e os imbecis. Tal interpretação, todavia, é insustentável, ela não se sustenta, pois, a ser verdadeira, não haveria lugar nos céus para os ricos de espírito. E o próprio Mestre, o expoente máximo da riqueza espiritual que a terra já conheceu, ficaria de fora do reino dos céus, né?
Aqueles que aspirando, deve-se entender também aqueles que aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem quanto mais são carentes de espiritualidade. Vamos demorar muito para chegar à perfeição. Estamos ainda em provas, expiações, para depois nos tornarmos regenerados, para depois, então, chegarmos ao reino dos céus. São bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas faz-los lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Aqueles que acham que já chegaram ao topo do progresso espiritual são os orgulhosos e eles vão sofrer muito ainda. Já aqueles que se acomodam a ínfimos padrões de moralidade ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando-se suficientemente bons, ao contrário dos primeiros, não se inclui entre os bem-aventurados. Por quê? Seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários. Quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por um impulso constante para a frente e para o alto. É o lema da OMA, né? Para a frente e para o alto. A colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes foi colocada em primeiro, não foi a primeira, né? Parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, por isso que Jesus colocou em primeiro lugar, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Então, são essas as considerações que trouxemos aqui para a manhã de hoje a respeito do bem-aventurados os humildes. Então, vamos passar então a palavra agora para a Elimar, que vai comentar o item 11 desse mesmo capítulo. Bom dia, amigos. Então, vamos comentar, né, que é uma mensagem linda, é uma instrução do Espírito Lacordaire, que vem nos falar sobre o orgulho e a humildade. É tão linda essa mensagem, talvez eu não consiga ler tudo, mas fica para dica para que todos leiam. Eu vou ler alguns trechos, tá bom? Vamos lá. Então, ela começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Já lindo, né? Então, ele vem falar para a gente que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses assim um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo.
lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvir isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Não? Então, quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível de teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer abaixo, justo no momento em que mais os elevarmos. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. E aí ele continua: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à Terra para ensinar aos homens as leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro.
Homens e mulheres deram ouro e joias que possuíam para que se construísse um ídolo que eles entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus ao vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, que dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja, Lacordaire, 1863. Essa mensagem nos emociona, né? É muito linda. E a gente vem lembrar, né, que existem dois tipos de realeza, né, que vem trazer para a gente a realeza terrestre e a realeza moral, né? Então, a primeira, que são aquelas glórias, os títulos da terra, as honrarias, ela se acaba, né, aqui na terra mesmo. Agora, a realeza moral, que se prolonga após a morte, sobre esse aspecto, Jesus é o poderoso rei, é a realeza, né? Que é entre os que reinaram no passado e os que reinam na terra. Quando Pilatos pergunta a Jesus assim: és o rei dos judeus? Ele responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, há essa distinção dessas realezas esclarecendo, e a gente encontra aqui, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa linda mensagem que vem falar de uma realeza terrestre, né? Que conta a história de uma rainha de França, que a gente vai só trazer um trechinho para que todos leiam. Isso está lá no item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Quando ela, a rainha de França, que era aquela nobreza terrestre, ela se encontra no mundo espiritual. E aí ela vem trazer para a gente: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, pois não tinham sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se respeitam na terra.
Eu não vou ler tudo porque mas que todos leiam, para que a gente possa entender os nossos enganos, como a gente pode se enganar, não é, com essa realeza terrestre, esse momento que a gente passa aqui na Terra, que nossa verdadeira realeza é moral, não é verdade? Como traz lá em Obras Póstumas do livro, que a gente vai entender, vai compreender, né, que sobre o orgulho e o egoísmo. Né? Diz os espíritos superiores que o orgulho é a exaltação da personalidade. A pessoa se sente mais do que ela realmente é. Né? Então, se ela se sente maior, ela olha para o outro e vê o outro menor. E o egoísmo é o filho do orgulho, né? Como está lá também. O egoísmo é como se fosse o orgulho em ação. Se eu me sinto mais do que os outros, então tudo que eu vou dizer, eu tenho prioridade sobre tudo. Então, meus amigos, que a gente possa, através dessas lições que são trazidas pelo Cristo, por esses espíritos iluminados que nos ajudam para que a gente possa quebrantar esse orgulho, essa vaidade que está tão presente ainda em nós, que a gente possa assimilar esses conhecimentos e treinar, né, na prática do bem, que é o melhor meio da gente poder tirar um pouco desse orgulho, desse egoísmo, trabalhando, servindo, fazendo melhor em nome de nosso Senhor Jesus. Muito obrigada. Que Jesus nos ampare, nos ilumine. Obrigada, querida Norma, querido Tito, e a nosso querido Gabriel agora para a prece final. Queridos amigos, bom dia. Vamos então passar a nossa oração de encerramento da nossa reunião de hoje. Senhor, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de termos estado aqui reunidos nesta manhã, podendo estudar, refletir e compreender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e a nossa doutrina espírita. Ilumine a todos que aqui estiveram, que todos nós possamos levar estes ensinamentos e procurar colocá-los em prática ao longo da nossa semana. Ilumine, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas. Ilumine também, Senhor, a todas aquelas pessoas que estejam passando por um momento de dor, por alguma dificuldade, que sejam todas iluminadas, abençoadas, com a certeza de que nunca estarão sozinhas. Tenham fé, esperança, confiança no amparo divino. Ilumine também a todos aqueles que estão no combate à Covid-19, e sejam todos abençoados. Ilumine a nossa UMEN, todos os seus trabalhos, seus tarefeiros, frequentadores, toda a sua diretoria, com muita paz, muita luz. Que todos nós possamos ter uma ótima semana, levando sempre em mente nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.